Boa noite. A partir de hoje, todas as semanas, sempre às terças-feiras, ao vivo, você terá uma nova opção de informação, debate e, claro, uma piadinha. Comigo, Evandro Júnior e Henrique Morgantini, e sempre convidados muito especiais. Aqui você saberá tudo de tudo. A conversa não é fiada, é afiada. Aqui é pra valer. Lembrando que você pode participar através do nosso Twitter, no @épravaler. A gente vai estar aqui lendo a sua participação. Boa noite, querido companheiro Henrique Morgantini. Prazer estar com você. Muito boa noite. Nossa grande noite de estreia. Eu, primeiro, me sinto muito honrado de estar aqui na PUC TV e dizer que a parte da piadinha é minha, né? Você é o palhaço da história. É verdade, eu percebi que ficou isso. E programa ao vivo. Ao vivaço, mais ao vivo que ditador do Egito. Que não está mais vivo. Mais ao vivo que executivo da IOC. Que está picado. Mais ao vivo que amante do goleiro Bruno. Que sumiu. Esse é pra valer. É, legal. Vamos dar então boa noite para os nossos convidados, né? Aqui do meu lado, o jornalista Vacil Oliveira. Vacil, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos, eu que agradeço a honra de estar aqui no primeiro programa. No Debi, né? É, exatamente. Na onde? No Debi. Começamos bem, começou quente. Nosso outro convidado, artista plástico, Oscar Fortunato, uma das referências da arte e cultura no nosso estado. Boa noite, Oscar. Boa noite. Obrigado por convidar um punk anarquista para o primeiro programa de vocês. Punk's Not Dead. Punk's Not Dead, não é verdade? É, e o punk anarquista vai ter que falar do Carlinhos Cachoeira, Vai né? falar sobre Cachoeira, vai falar sobre o Goiânia. O Goiânia, tá com o coração partido, ele. Mas fica um punk torce para um time da terceira idade como o Goiânia, tem como isso? Cara, um punk é um movimento desde a década de 70, 77. Os caras já estão todos velhos, né? Os punks também envelhecem. Mas o Goiânia é mais do que torcer, né? Já transcendeu admirar, essa coisa de A gente de tem muita gente torcer. torce, nosso diretor, por exemplo. Mas esse negócio de torcer pro Goiânia, aliás, estamos ao vivo, então você tem aqui o Twitter, tem o meu Twitter, H Morgantini, tá aí na tela, tem o do Evandro Gomes Júnior, que é o Evandro, @Evandro Gomes Júnior, o Vacil, @Vacil Oliveira, @Oscar Fortunato. Eu não tenho Twitter, não. E o do, você não tem Twitter, você tem o Instagram. Vamos falar do Instagram também. E você tem então... fora, tava demorando. Começamos bem, não tem nem 3 minutos de programa. E tem o @épravaler. Então participe, mande sua mensagem, sua pergunta, seu questionamento, faça seu comentário aqui com a gente. Agora, o legal do Goiânia, parece que todo mundo torce pro Goiânia. O cara não tem time, ele torce pro Goiânia. Mas é bom torcer O cara pro Goiânia. torce pro Goiás, mas tem um carinho pelo Goiânia. Isso é normal, é igual torcer pro Ameriquinha no Rio de Janeiro. É o América, né? É o América no Rio de Janeiro. O Goiânia é a teuda e manteuda dos times. E já está ocupando muito espaço do programa, inclusive. Vamos falar do Cachoeira, gente? A Operação Monte Carlo vai chegando assim, vai se encaminhando para o final, as decisões começam a ser tomadas e parece que nada vai acontecer, né? Semana passada a gente teve os depoimentos dos governadores Marconi Perillo e também Agnello Queiroz, e eu queria abordar com vocês o seguinte, qual foi o desempenho dos dois governadores? Como se portaram os dois governadores? Porque, a princípio, a gente teve um Marconi seguro, contundente, um Agnello talvez um pouco mais nervoso, que ao começar o depoimento dele, já colocou o sigilo, abriu o sigilo bancário, coisa que o Marconi não tinha feito no dia anterior, à disposição da CPMI. Isso deu uma quebrada, acabou que prejudicou o Marconi. Como é que vocês acharam como é que saíram os governadores? Olha, para mim é uma ilusão achar que não deu em nada, não vai dar em nada. Já deu muita coisa, deu desgaste enorme, revelou muita coisa, ela revelou uma teia de relações que existe hoje no Estado, e como é que o grupo que está no poder, o que foi preciso esse grupo fazer para poder chegar de volta ao poder. Na campanha, a gente acompanhava, a gente via muito o comportamento do eleitor. Eu acompanhei muita pesquisa qualitativa e a gente já percebia um desgaste grande
do governador, hoje o governador Marconi Perillo, como candidato. O grande problema para a oposição é que a oposição não tinha, a oposição a ele, no caso, porque uma parte estava no poder, não tinha um candidato que representasse o oposto dele, que representasse o contraponto a ele. Isso já estava muito evidente, já havia esse desgaste. Com todo esse bombardeio, com todas essas revelações que a operação acabou trazendo, todo esse desenrolar, a CPI trouxe, hoje ele é um governador baleado. Ele não é o mesmo governador que assumiu o poder em janeiro do ano passado. Então você acha que a maior punição ao Marconi será futuramente, futuras eleições? Eu acho que já vinha num processo. Para ele ganhar essa eleição, ele teve que se desdobrar bastante, ele teve que jogar muito pesado. A CPI deixou isso muito claro, o que foi preciso, as alianças que ele precisou fazer para chegar ao poder, e isso eu não tenho dúvidas que vai se refletir nas próximas eleições. Isso é um processo natural, independente de uma constatação que ficou evidente também durante a CPI. Goiás não tem oposição, né, gente? Não tem. Isso não existe. Não é oposição. Eu tinha um negócio para falar com o Fortunato, mas você falou isso aí, isso é interessante. O comportamento da Dona Iris, falou-se tanto, Dona Iris, poxa, esposa do Iris Rezende, a principal voz da oposição, chegou lá, a tiazinha ficou na dela, ficou moada. E o pior, né? No dia seguinte, quer falar, durante o depoimento do Agnello Queiroz, foi se justificar por que não indagou, mas quando ficou pior, né? Ela falou, eu não quis falar porque eu... Não queria fazer carnaval, arreguei. Expor meus... Arregou, né? Arregou. Pois você vê, aí que está um ponto que mostra muito a incompetência dos opositores ao atual governador na forma de agir. A Dona Iris foi o ponto de referência para a imprensa nacional, quem acompanhou, eu acompanhei bem de perto lá o desenrolar, ela foi importante nesse aspecto de criar, de espalhar as informações, de criar o contraponto em termos de bastidores e tudo mais. Só que chegou na hora dela se posicionar, fez de modo atabalhoado, ou seja, não se posicionou. E para piorar, que talvez tenha sido o ato mais errado de todo, ou pior ato de todo, foi a explicação. A explicação aí desandou tudo. Aí acaba que ela, que foi a única que colocou a cara, que se posicionou, que esteve o tempo todo na berlinda, enquanto os outros opositores estavam todos caladinhos, em silêncio, com medo de se posicionar, acabou que ela foi a que mais sofreu e é a que mais sofre agora. Ô Fortunato, Monte Carlo dá para fazer uma obra de arte? Não dá para fazer um negócio... Um rabiscozinho assim? Um punk, não? Mas não vamos falar sobre aquela história, nós temos um assunto saborosíssimo para falar com o Oscar Fortunato aqui, da mais recente criação dele, mas dá para fazer, ele falou do Marconi baleado, eu falei da Iris, Dona Iris amuada, dá para fazer um Marconi lá pipocado, não? Cara, eu descobri que esse pessoal, eles não rende nem obra de arte. Nem isso? Nem isso. Nem punk? Não dá nem para fazer uma obra de arte, nem eu vejo a Monte Carlo mesmo, por exemplo. Eu vejo o desenrolar das coisas. Eu sinto uma coisa. Eu sinto que nem o Demóstenes vai ser caçado, pelo que eu estou vendo. Essa coisa do voto secreto para decidir esse tipo de coisa. O voto secreto que estavam, não sei se passou ontem ou antes de ontem. Cara, é um absurdo isso, cara. Se você esperar que os caras lá que são super corporativistas, um que tem um rabo preso com o outro, eles vão caçar o mandato do outro que sabe, eu acho muito difícil. Agora, talvez quando se fosse o voto aberto, ou todo mundo vendo, porque as pessoas acompanham, né? Sim. Eu estava vendo na hora que estava o Marconi, no depoimento do Marconi, no supermercado tinha um monte de gente. Eu pensei que era futebol, fui ver o Marconi falando. Foi uma extrema decepção, né? Poxa, ainda mais decepcionante. Poderia ser um jogo do Goiânia, né? Sim, cara, os gols do Goiânia, o gol de empate do Goiânia. Né? Então, mas não, cara, era o depoimento do Marconi. E mais decepcionante ainda é o próprio depoimento do Marconi, né? A Dona Iris mesmo, né? Que eu tenho um pavor de ver aquelas franjas coloridas dela que me dão
Ela já é uma obra de arte, já é uma intervenção. A dona Iris é uma obra de arte. É um parangolé? Não é parangolé, não. Ela é uma obra de arte da Feira do Sol, da Feira da Rio. É um artesanato? Não é assinado, não. É um negócio. Não é assinado. Quem criou não teve coragem de assinar. Romero Brito. Se você gosta de Romero Brito. Romero Brito assinou a dona Iris. E vocês acham que alguém vai pagar o pato? Alguém vai sobrar de boi de piranha nessa história? Talvez Demóstenes? Alguém vai levar a conta ou não? O que parece que em relação a Demóstenes ainda pode ter alguma coisa. Ele pode acabar perdendo o mandato. Acho que isso não é definido. Se a gente for olhar, né, pelo que acontece no país, não vai acontecer nada. Mas, ao que parece, esse é um ponto ainda que para mim, pode ter alguma consequência. Não quer dizer que tem, eu ainda acredito que possa ter. Agora, mais do que isso, é o que deu. Já daí, é o desgaste, desgastou, quem não desgastou. Tem alguns colegas de Brasil, jornalistas inclusive, eles fazem analogia em relação ao Lula. Em 2006, se eu não me engano, ele também foi muito baleado, foi quando surgiu o Mensalão, foi quando ele... a gente olha as imagens do Lula na época, ele está acabado, ele está muito destruído. E hoje ele é um Lula muito mais forte do que naquela época. Aí falou, então quer dizer que Marconi Perillo pode se recuperar e se tornar muito mais forte do que... Olha, tudo é possível. Aqui em Goiás, principalmente se não tem oposição, eu acredito que sim. Agora, justamente pelas pesquisas, pelos levantamentos que eu venho vendo ao longo do tempo, acho que a grande oposição ao Marconi não é política, não é dos políticos. Ela vai nascer e vai ocorrer a partir da própria população. Algo parecido aconteceu em 1998 com o PMDB. Iris Rezende, em 1998, era tão poderoso, tão forte, ou talvez até mais do que Marconi Perillo hoje. O PMDB, sim, era um partido muito mais forte do que o PSDB hoje. Tanto que com toda o tiroteio que levou, o PMDB ainda é o maior partido daqui do Estado. No entanto, a resposta veio nas ruas. Eu lembro de uma expressão muito forte durante a campanha naquela época, que era uma revolução silenciosa, que as pessoas não tinham coragem de manifestar o voto contrário a Iris Rezende, mas ao longo da campanha isso foi ocorrendo e o resultado foi uma vitória da oposição na época, que foi muito mais do que a vitória do Marconi também. A gente precisa sempre ressaltar isso. 4 partidos se uniram de forma, se não foi inédita, porque ocorreu isso com o União Albernaz 2 anos antes, em Goiânia, mas na disputa do Estado, pela primeira vez, toda a oposição se uniu e o candidato nasceu depois dessa união. Marconi surgiu como candidato aos 45 minutos do segundo tempo. Depois de uma desistência do Roberto Balestra. O primeiro momento, ele era para ser o vice do Iris. O Iris esnobou, simplesmente, Marconi Perillo. Esse era o encaminhamento, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, não queria que aí depois o Marconi ainda mandou, baba baby, criança cresceu. E você acha que o Friboi pode ser uma oposição para 2014, com chances de, sei lá... Eu acho que ainda não é. Não. Não é. Eu acho muito inteligente o jeito que ele está fazendo as coisas. Ainda não é. Agora, nenhuma oposição ela está pronta hoje, nenhum candidato. Mas e o poder financeiro do Friboi? Eu acho que pode ser. Ele pode ser um candidato. Assim como o Vanderlan Cardoso saiu bem avaliado da campanha. Ele tem um recall muito bom. De resultado da campanha. Júnior Friboi, ele está fazendo hoje tudo certinho. As pessoas, ele está invadindo o interior, está indo. Não, ele está fazendo política. Tem que fazer, né? Esse é o ponto. A maior crítica a ele hoje é justamente por ele fazer política, que é o que falta. Ô Fortunato, o Friboi, o Júnior do Friboi é uma pessoa solta, não? Não. Não? Por quê? O que é a pessoa solta? A pessoa solta é a pessoa que não carrega nenhuma culpa com ela.
Queria ter a consciência completamente livre, completamente tranquila, a pessoa que pode sair fora, mandar todo mundo ir para o inferno e ir embora tranquilo, sem problema nenhum. E o Fernando Collor? Que eu fico vendo o Fernando Collor da lição de moral da É solto, é solto? É solto ou não? Não é solto, não. Não é uma pessoa solta, não. O Forcado é um troço interessante, ele, não vamos falar com mais detalhes nos outros blocos sobre o trabalho dele, mas ele tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é a intervenção que a gente vê isso acontecendo no Brasil, no mundo, mas aqui em Goiânia, eu pelo menos não tenho memória de ver alguém fazer, que é fazer essa interação das coisas da cidade, do seu meio, com a arte, né? Por exemplo, ele tem uma das que eu acho mais saborosas, mais interessantes, é o Eu Sou o Marginal. Eu sou o Marginal Botafogo. Eu sou o Marginal Botafogo. Sensacional. Quem é de Goiânia já identifica logo, você lembra do Marginal Botafogo? Ele criou Pessoa Solta, tem a Filarmônica. A Orquestra Filarmônica de Mozarlândia. De Mozarlândia. Essa é brincadeira, gente. Tem o Friboi, tem o próprio Friboi. Eu tô guardando aqui pra gente falar. Mas a galera de Mozarlândia sabe disso? Não, acho que não sei, não tem a menor ideia. Agora tá sabendo. E lá tem uma orquestra. Mozarlândia tem 12.300 pessoas. Testemunhas quase, não é uma cidade. O meu objetivo com a Mozarlândia eu tenho dois objetivos bem claros a respeito de Mozarlândia. Eu quero ou ganhar a chave ou um tiro. Então, qualquer uma dessas coisas eu vou considerar sucesso. Mas a chave é interessante. Não tem isso mais no interior, né? Não, mas eu sei, a chave de Ou um tiro. Você tem alguma questão específica? Isso ele me deixou triste agora, porque ele falou que não tem mais esse negócio de Só chave. restou, quem sabe? Que pode apareça. Você tem uma preferência, tem que tomar bala de quem? Do prefeito, delegado? A primeira dama. Uma bala de prata. Sensacional. Um tiro meio trêmulo, assim. Passional. A gente vê que o risco sofrido. O risco dele é maior porque ele já não sabe de quem vai levar o tiro, né? Mas tem um negócio, assim, quando eu falo de Mozarlândia, é sempre enaltecedor. Eu nunca ponho Mozarlândia para baixo, viu? Você tem assim, poxa... O que mostra que seu trabalho realmente é hercúleo. Vamos falar bem de Mozarlândia. Mozarlândia tem peculiaridades interessantes. Por exemplo, Mozarlândia é fundada no mesmo dia do aniversário de Pedro Ludovico Teixeira, cara. Assim, é muito legal isso, né? O PX fez um texto maravilhoso sobre Mozarlândia. Sabe? Ele fez um texto no Diário da Manhã, teve uma série. Eu participei num projeto dele dentro do Diário da Manhã. E eu não poderia perder a chance de falar de Mozarlândia no jornal, né? Aí eu fiz uma obra sobre Mozarlândia, um disco da Orquestra Filarmônica de Mozarlândia, regida pelo maestro Alevino Peixoto, né? E aí o PX fez um texto falando sobre, e é bonito, cara, porque o PX ele busca referências históricas de Mozarlândia, do fundador e tal, que é Mozart, né? E ele fez essas referências com o Pedro Ludovico. Cara, o texto é lindíssimo. Interessante. Depois vale a pena Eu dar uma posso olhada. falar com a mesma propriedade aqui de Vianópolis, São Miguel do Não Passaguá. é possível. Só que tem um detalhe, né? Só que tem um detalhe. Você já esteve em Vianópolis? Que isso, eu sou filho de lá, cresci lá. Eu nunca pisei em Mozarlândia. Sensacional. Eu nasci em Passaguá e cresci em Vianópolis, eu falo com propriedade. Mas pisarei. Em breve. Só lembrando Eu tenho essa vantagem, eu conheço Mozarlândia. Só lembrando que você pode participar do nosso programa através do @épravaler. Agradecendo aqui a participação já do João Paulo, da Carol, do Rogério, do Bujark, do Eduardo, da Carla, enfim. Vai mandando seu tweet aí que durante o programa a gente vai lendo. Tem mais participação? Rapaz, tem uma galeraça aqui, ó. O Rogério Martins falou assim: o que é isso? É papo de Twitter na TV? Exatamente isso, papo sim. de Twitter na TV. Aí tem aqui o Hinaldo Freire, o Eduardo Minassu, o Pastor Budiak, que você falou, a Carla Silva. Olha aqui, uma galera do Rio de Janeiro, Zé da Silva, cartunista, um brilhante cartunista, um beijo pra você, querido. A Fernanda Freire, também do Rio, a Deise, a Margarida, que é lá de Floripa. Aí uma história interessante, a Carol Moura falou o seguinte no Twitter, falou, olha, eu tava na cama, o marido veio correndo e pulou na cama, ela pensou assim, hoje tem. Não, ele ligou na TV para poder ver o programa pra valer. Então, mas depois tem, Carol. Depois... E aí eles Bertoncini? Quer dizer que ela pelo Morgantini. Ele pelo Morgantini, no caso. O programa, rapaz, ele tá profícuo para as famílias brasileiras, entendeu? A ideia é essa. Então a gente vai ao comercial e daqui a pouco a gente volta. Vamos dedicar um bloco a elas, nossas inspiradoras mulheres. Já já.